de potencializar os seus ganhos ao longo do tempo, ou com alguma reforma, ou você pode se tornar um investidor contumaz, né? Um investidor que vai comprar e vender rápido. Então, você não está falando daquele investidor imobiliário que ele vai criar o desejo, né, no público comprador, não. Aquele que comprou, passou ali um cerol, né, passou ali uma cera no imóvel, deixou ele apto para venda, né, uma pintura simples, né, uma limpeza, e fazer o negócio girar, botar dinheiro no bolso e ir para a próxima oportunidade. Também é um ganho de imediato de capital. Tá ok? Ao adquirir propriedades muito abaixo do valor de mercado, o investidor já começa a multiplicar seu patrimônio no ato da compra. É isso que eu estou falando. Você já ganha ali no ato da compra. Por quê? Porque você está comprando mais barato. Não tem essa. Ah, Conrado, mas cara, 40, 50%. Cara, é um baita negócio. É um excelente negócio. Excelente investimento. Vamos falar um pouco sobre o aprendizado, né? O que que o aprendizado nesse mundo de leilões de imóveis ele pode trazer, né? Primeiro ponto, quando a gente tem o conhecimento já mais profundo, a gente sabe um ponto que é muito importante, que é a regularização de documentação. Então, o que que é regularizar a documentação? O primeiro ponto é o seguinte: se você não regularizar a documentação, e o primeiro aspecto é o registro de imóvel, né? Se você não registrar o imóvel, você corre alguns riscos. E principal risco é que o antigo vendedor ele pode criar alguma dívida, ele pode utilizar da desatualização da matrícula para vender, fazer múltiplas vendas, né? Então, assim, no caso do leilão, é um pouco mais difícil, mas não impossibilita da pessoa que está lá registrada como o último proprietário, ele tomar alguma iniciativa de venda, entendeu? Então, é correr mesmo, assim, para todos os investidores, eu recomendo fortemente. Vai lá, arrematou, já pega o documento, já leva a registro. Esse ponto ele é crucial e deve ser assim enfatizado para qualquer, né? E, assim, para todos os investidores imobiliários. Sem a documentação adequada, o comprador ele corre o risco de perder até mesmo o imóvel. Em caso de dívidas. Imagina que o vendedor pode estar utilizando o imóvel para colocar em garantia para um empréstimo. Ele pode fazer isso, não deve, mas ele pode. Por quê? Porque ele continua como proprietário. E aí não adianta reclamar. Entendeu? Então, a regularização ela garante a segurança jurídica e evita futuras complicações. Então, é fundamental ter isso em mente. É, é correr para registrar o bem, não é porque você arrematou que está tudo resolvido e não tem nenhum risco. A arrematação tem sim um respaldo, né? Tem boa fé, mas você precisa tornar pública aquela arrematação. Como? No cartório. Precisa ir a cartório, levar lá o auto de arrematação, levar a escritura, quando for o caso, ou levar a carta de arrematação e registrar o bem no seu nome, tá ok? Então, a importância de regularizar a documentação do imóvel para que o comprador se torne o proprietário legal. Você vai se tornar o proprietário legal assim que você levar a registro. Sem essa regularização, o imóvel ainda pode ser considerado propriedade do vendedor anterior, o que pode, como eu comentei, acarretar problemas judiciais. Outro ponto muito importante é a matrícula do imóvel, né? A matrícula do imóvel, a gente costuma chamá-la de a certidão de nascimento do imóvel. Por quê? Porque contém as informações essenciais, contém a localização, as dimensões, os proprietários e quaisquer pendências, além de modificações do imóvel. Então, teve uma área construída que vai ser incorporada na matrícula, né? Então, ali você tem as informações, o DNA, você tem as informações, as características do imóvel. Então, a matrícula de imóvel também, ela é outro documento importantíssimo. Então, a gente falou do registro e a gente falou da matrícula de imóvel. E outro ponto, né? A gente vê também, é muito comum ver falar sobre alavancagem patrimonial.
Aí a pergunta é: posso comprar financiado e alugar, alavancando o patrimônio? Posso comprar um imóvel financiado e alugar? Bem, se nós estivéssemos nos Estados Unidos, sim, você pode fazer essa operação tranquilamente. Por quê? Porque a taxa de juros lá é muito baixa. Então, você consegue trabalhar com dinheiro do banco e aquele que não tem crédito, aquele que não tem possibilidade de comprar um imóvel, pagar prestações, ele vai ter que viver de aluguel. E aí, quando ele paga o aluguel, ele paga a prestação. Nos Estados Unidos isso funciona muito. Conrado, e no Brasil? No Brasil é um pouquinho diferente. A parcela do financiamento, em muitos casos, ela é maior do que o valor do aluguel, o que financeiramente não fecha a conta. Você não fecha a conta, você tem uma prestação maior do que o aluguel, ou seja, você tem que tirar da sua capacidade produtiva, dos seus ganhos, do seu rendimento para compensar aquela transação. Ok, você vai ter um imóvel que vai valorizar no tempo, você está construindo patrimônio, mas não está fechando a conta. Isso é um risco. E ainda mais, se você está aportando dinheiro, imagina se porventura aquele que está alugando o imóvel, né, o locador, ele resolve sair. Vai ser uma encrenca grande, né? Você vai ter que correr para alugar novamente, mas às vezes você não consegue num prazo muito curto e você tem que honrar a prestação. Então tem que fazer uma continha matemática aí. E por que que no Brasil é dificultoso, né? Mais enrolado? Por causa da taxa de juros. A taxa de juros é muito alta, né? E a taxa de juros sendo muito alta, você tem que botar ali na ponta do lápis. Você tem que fazer conta para poder saber se vai compensar mesmo ou não essa modalidade de alavancagem. Tem alguma solução para isso? Tem. Como você comprar um imóvel bem mais barato? Por quê? Porque a parcela, né, a parcela do financiamento, ela está amarrada a um financiamento e o financiamento é proporcional ao valor do bem. Se você paga mais barato no valor do bem, automaticamente a sua prestação vai ser mais baixa e, consequentemente, você vai pagar o impacto da taxa de juros naquela parcela vai ser menor. E aí compensa você fazer esse processo de alavancagem. Então você tem que combinar variáveis. No Brasil você tem que realmente assobiar, balançar os pratos, jogar as bolas para cima. Você está ali fazendo malabarismo com diversos instrumentos. E aqui não é diferente. Aqui você tem que fechar. Para fechar a conta, você tem que comprar o imóvel. Você tem que comprar o imóvel financiado, mas tem que comprar barato. E aí entra o papel do leilão. E aí funciona bem, tá ok? Então os investidores eles têm que focar em encontrar imóveis com grandes descontos, que aí é o leilão, para que a parcela do financiamento seja menor do que o valor do aluguel, garantindo assim um fluxo de caixa positivo, ok? Ficou claro essa parte? Então, essa combinação de alavancagem patrimonial, que é você utilizar o dinheiro do banco para construir patrimônio, vai funcionar muito bem quando você comprar barato, que aí você consegue, sem tocar no seu bolso e construir o patrimônio, ter vários imóveis alugando, e o locador pagar a prestação, tá ok? Mas aí também tem que ter uma certa atenção quanto à administração. Mas, Conrado, às vezes bate aquela dúvida, né, na hora de investir em imóveis de leilão. Como qualquer investimento, a gente tem nossos medos, os nossos receios, né, a desconfiança sobre a existência, de repente, de uma taxa ou um custo oculto, né? E aí, como é que a gente faz, né? A gente tem que buscar dar transparência a isso. É você investindo, você vai ter que buscar a transparência disso. Então, tem que entrar a fundo para saber se tem alguma dívida oculta, seja no nome do devedor, seja no nome do bem. Se tiver empresa, também fazer uma investigação para entender se tem alguma dívida no nome da empresa, se aquilo pode respingar lá no imóvel. Então,
atento a essas questões, né? A gente sabe que as últimas decisões do Poder Judiciário, se não constar na matrícula, você está arrematando de boa fé. Então, o credor precisa fazer constar na matrícula que aquele bem ou ele está indisponível ou ele está penhorado, né? Então, é papel do credor ir atrás desses patrimônios, ok? Então, ficar bastante atento a isso. Conrado, eu tenho medo de investir e perder tudo devido à inexperiência. Existe uma possibilidade, também já comentada aqui no canal, de você perder tudo que você já investiu.